Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os discípulos. Uma vez mais estamos aqui com ele programa Obreiros em Foco e nele final dele programa estaremos orando por todos os discípulos e por todas as pessoas que se encontram com problemas na família, com problemas em sua própria vida. Nada em sua vida lhe ha salido bem. Você poderá enviar seu nome, ele nome de toda a sua família através de nosso WhatsApp 099 895 9144. E nele final do programa eu estarei unido com os discípulos para orar por você e determinar a vitória em sua vida e em toda a sua família. Deixe seu vaso com água preparado para o momento da oração. E nós outros preparamos aqui, como você pode observar, esta água, onde estaremos consagrando-la hasta dia 16 de outubro, porque às 4h30 da tarde haremos uma purificação em todos os discípulos. Você que é discípulo dele Senhor Jesus, não és apenas um seguidor, mas discípulo dele Senhor Jesus, deve neste dia trazer seu cinturão de lino. Há muitos discípulos que traeram novos discípulos e deram seu cinturão para eles. Foi uma bendição. Você deve providenciar outro cinturão de lino para você, para que neste dia 16 você venha com seu cinturão amarrado em la cintura. Em la entrada da igreja estaremos fazendo esta santificação, esta purificação em todos os discípulos. Ele próprio Deus deixou determinado qual era seu objetivo quando ele diz: santificai-os para que eu pueda ser maravilha entre vós outros. Deus queria ser maravilhas, mas não havia santificação. E vamos, através desta água, a ser uma santificação em todos os servos. Vamos esparcir um pouco desta água em cada discípulo. Quando você receber essa santificação, bendicerá sua vida, mas principalmente sua vida espiritual. Vamos começar o programa mostrando uma história de quem chegou à Igreja Universal com a vida frustrada. A frustração é a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Por causa da frustração, há gente que se suicida, há gente com depressão. Por causa da frustração, há pessoas que pensam que tudo se encontra perdido, já não há mais o que fazer. Presta atenção em esta história e já regressamos com todos vocês. Mi nombre es Marisol Rodríguez. Yo tenía muchos problemas físicamente, fui abusada y emocionalmente también a la misma vez en mi matrimonio. Asistí yo en muchos lugares para recoger ayuda. Me invitaban fui a muchas iglesias, unas cuantas iglesias que me invitaban mis amigas para ver que si a lo mejor algo cambiaba en mí. Sí me acuerdo una vez que yo participé en una iglesia que me sentí bien, pero no cambió nada en mí, no cambió, nomás fue como una cosa que se sintió bien al momento y regresé con los mismos problemas. Yo siempre clamaba, decía a Dios, ¿dónde estás? ¿Y por qué no estás aquí? Entonces, yo llegué a un momento donde yo me sentía bien sola, bien deprimida, bien desesperada, con pesadillas.
El tiempo que yo duré con esos problemas fueron como aproximadamente como 15 años. 15 años así tratando de buscar. Yo pensaba que tenía a Dios conmigo porque en mi cabeza decía, pues, si yo voy a la iglesia, yo hago todo bien, hago las cosas que debo de hacer, no me porto mal, porque adentro de mí yo me sentía vacía, me sentía sin vida. Entonces duré casi 15 años así, frustrada, hasta que cuando llegué a un punto de que yo me quería quitar la propia vida. Entonces yo no le había solución de que si había un Dios que estaba conmigo, entonces ¿cuál Dios yo estaba siguiendo? Porque no era vida, yo no vivía una vida, yo vivía una vida con muchos problemas, la vida para mí no tenía sentido. Mi madre me regaló una Biblia y mi cumpleaños, digo, lee la Biblia, te va a ayudar. Y incluso yo leí la Biblia en mi casa, pero ni así aún entendí lo que de verdad era Dios me estaba tratando de decir. Al momento que yo empezaba a clamar a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿O por qué tengo que pasar estos mismos problemas? No, adentro de mí ya empezaba a decir que Él era un mentiroso, que Dios era un mentiroso, que Él de veras ya no existía en mi vida. Yo fui invitada a través por mi mamá, por muchos casos, muchas veces que ella me decía, ven, es diferente, ven, Dios está aquí, ven. Entonces yo con mi experiencia de que yo ya he ido a otras iglesias, yo de veras decía otra iglesia más para recordar. Yo me acuerdo que antes de ir a la iglesia, yo hice un clamor en mi cuarto y yo me puse la misma en rodillas y yo le clamé a Dios. Enséñame dónde voy a estar, porque yo no quiero seguir yendo a diferentes iglesias y no saber quién tú eres de verdad. Yo me acuerdo que ese momento cuando yo clamé y me puse en rodillas llorando, suplicando, porque ese día yo me iba a quitar la propia vida, yo nomás dije, ve a donde te invitaron. Yo entré a la iglesia y cuando yo entré, yo ya sentí una paz. Yo en ese momento sentí una paz que yo nunca sentí en mi vida. Entonces yo escuchaba todas las oraciones, empecé a practicar, a tener actitud, empecé a hacer todo lo que ellos me orientaron a hacer y empecé a liberarme. Y lo primero que me liberé fue de mi depresión, porque yo llegué con una depresión bien baja, yo me quería matar. Entonces es lo primero que Dios me salvó ese día. Entonces ese día yo nunca más en mi vida yo he buscado otro lugar más para buscar a Dios, porque yo lo encontré, allí yo lo encontré. Yo logré entender lo que faltaba en mi vida era Dios en mí, el Espíritu Santo en mí. Entonces yo tenía un vacío y ese vacío Él me lo quitó y Él entró en mí. Él cambió mis pensamientos, Él cambió mi carácter, Él cambió todo de mí. A través de mi fe yo he logrado entender la palabra, conquistado cosas a través de mi fe. He tenido ese carácter, esa actitud de aventarme en cosas que yo nunca en mi vida pensé que yo iba a lograr. Y cosas extraordinarias como en mi vida económica. Ahorita yo tengo un trabajo propio en mi lugar, que hago ventas en mi propio lugar. Entonces mi propio carro nuevo del año. A mí hay cosas a través que yo tuve que usar mi fe, usar la palabra y ponerla en práctica, y eso fue los resultados de hoy de mi vida, lo que yo estoy hoy. Yo ya no soy esa creyente que estaba muy frustrada tratando de entender quién era Dios. Ahora yo no soy esa persona. Ahora yo sé que Dios está conmigo, que Dios de verdad está dentro de mí, y todo lo que Dios promete y todo lo que Dios hace es para el bien de mí, y sé que Él no me va a dejar. Todos os discípulos devem ajudar-me, porque vamos consagrar el água de aqui um rato, para que esta água sirva para a purificação de todos os discípulos,
passe la voz, porque há discípulos que estão me escrevendo, perguntando, pastor Jorge, sábado eu entreguei meu cinturão de lino ao discípulo que eu traje. E que hago agora? Compra outro. Você providencia outro cinturão de lino para não venir sem seu cinturão. E os discípulos que você trago, traiga-los novamente, porque neste dia 16 vamos realizar a purificação, a santificação. Ele próprio Deus mostrou que sua intenção era boa quando ele digo santificai-os, para que amanhã eu haga maravilha entre vós outros. Deus queria fazer maravilhas, mas não havia santificação, havia fé, havia determinação, era um povo determinado, mas não havia santificação. E quando há santificação, Deus hace maravilha, e as maravilhas de Deus não começam de afuera para dentro, mas começa de adentro hacia afuera. Santificai-os, em todas as igrejas estará esta água, e todos de Guayaquil vendrão aqui para o templo de la fé. Os obreiros, obreiras e colaboradores vendrão uniformados com seu cinturão de lino, amarrado em la cintura, porque não vamos aflojar nossa comunhão com Deus. Quem perde a comunhão com Deus resbala. Quem perde a comunhão com Deus toma atitudes equivocadas. Quem perde a comunhão com Deus ha caído em las trampas e laços dele maligno. Aqui está a água que será consagrada nele momento de la oração. Prepare seu vaso com água, e os que não enviaram seu nome e ele nome de la família, aí se encontra nosso WhatsApp 099 895 9144. Escreva-nos, porque estamos aqui para lhe ajudar, para lhe orientar e para lhe mostrar que Deus lhe pode ajudar. Vamos a uma história de uma pessoa que logrou regressar, e por isso esse regresso lhe causou uma transformação espiritual. Mas primeiro, escute bem como passou para que esta pessoa se desviara dele caminho, e quando desviou dele caminho, sua vida se converteu mala, mas regressou. E quando um regressa, Deus se encontra, e nós outros também, de braços abertos para ajudar-te a levantar-se. Presta atenção e já regressamos. Mi nombre es Luis Barajas. Y yo como por 10 años estuve en el vicio del alcohol y de las drogas, y por más que intentaba de dejarlo no podía. El vicio era grave porque tomaba casi todos los días y ya llegaba tarde a mi trabajo, estaba atrasado con pagos, no podía ahorrar dinero y estaba afectando mi salud, ya mi estómago, mi cuerpo se estaba inflamando por tanto alcohol que estaba tomando yo. Una amiga en la escuela me invitó a la iglesia y empecé a ir, y ahí paré yo de tomar por unos meses. Entendía un poco de la iglesia, pero no iba muy seguido, y después de ahí conseguí un trabajo extra y ya no me daba tiempo de ir a la iglesia, entonces ya dejé de ir a la iglesia por algunos meses, y fue cuando empecé a agarrar más el vicio del alcohol y en algunas ocasiones de drogas también. Cuando me alejé de la presencia de Dios, empecé a hablar mal de la iglesia y empeoraron las cosas, la situación en mi vida, porque ahí me arrestaron por estar tomando, fui a la cárcel. En una ocasión, ya la última vez que tomé, mi cuerpo se estaba paralizando de tanto alcohol que había tomado, y tuve que ir de emergencia al hospital. Fue cuando me acordé de que meses antes me habían invitado a la iglesia y yo fui ya por mí mismo. La última vez que ya regresé a la iglesia ya para buscar de Dios, ya con todas mis fuerzas, pude sentir la presencia de Dios, del Espíritu Santo, pude sentir la tranquilidad, porque ya me arrepentí de mis pecados, me bauticé en las aguas
Entonces fue cuando Dios vio que sí, yo quería cambiar mi vida y entregar mi vida para Él. Y ya fue cuando pude tener una comunión con Él. Entonces ya cuando tienes tú una comunión con Dios ya cambia totalmente todo, porque ya tienes tranquilidad, paz, tus pensamientos cambian, tu carácter cambia, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida cambia totalmente. Dios está ahí esperando para cuando uno quiera de verdad cambiar y entregar su vida para Él. Y ahora me doy cuenta de que Él es misericordioso y por más que hayas cometido errores, Él te perdona si de verdad te arrepientes tú en tu corazón y entregas tu vida para Él. Me casé, tengo mi esposa y mi vida económica está cambiando porque ya estoy abriendo mi negocio, ya estoy consiguiendo algunos trabajos por mí, mi salud está en buenas condiciones, ya fui al doctor y todo está bien, la relación con mi familia, todo está perfecto, todos más bien, algunos están viendo el cambio en mi vida y están yendo a la iglesia porque están viendo mi testimonio de cómo mi vida era y cómo está siendo ahora. Entonces ahora ya algunos están viniendo a la iglesia que tenían problemas de vicios, depresión, económicos, están viendo mi vida cómo cambió y están ellos yendo también. Eu tenho dito a todos os discípulos o que Jesus dizia a seus discípulos e quando ele estuvo aqui. Nós outros estamos em uma guerra espiritual. E que esta guerra espiritual só termina quando uno falece. E que uno completa a carreira e guarda a fé e tem sua alma salva. Então, através de Pablo, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, ele estava abrindo os olhos de los discípulos, del pueblo, que nossa guerra espiritual é necessário estarmos listos e preparados para estar nesta batalha. Mire que ele digo, vestiu-os de toda, não é de uma parte, mas de toda a armadura de Deus. Esta armadura de Deus é o Espírito Santo. Esta armadura de Deus não são as conquistas, as bendições, porque as conquistas e as bendições não servem para proteger-nos, serve sim para glorificarmos a Deus, para enaltecer a nosso Deus. Quem não queda contento com as bendições, não é verdade? Mas as bendições nunca serão e nunca será a armadura que protege um verdadeiro discípulo de Jesus. Aí ele seguiu falando, para que podais estar firmes, ou seja, para estar firme, eu devo estar vestido de toda a armadura contra essas chances del diabo. O diabo está todos os dias atacando. Todos os dias ele vem contra nós outros, com propostas, com tentações, com pensamentos de adultério, de prostituição, de pornografia, de malos pensamentos. Todos os dias ele ha venido com essas coisas. Mas quem está vestido todo com a armadura de Deus, a probabilidade de cair, de ser sequestrado, de cair em uma trampa é zero, completamente zero. Mas quando uno quita a armadura, abandona a armadura, se converte débil, se converte fácil para que o mal lhe pueda tocar. Pensem em tudo isso. Vá preparando-se, porque sábado, dia 16 de outubro, às 4h30 da tarde,
todos estarão com su cinturón amarrado, bem amarradito, puesto em la cintura, como Jeremias. E estaremos, antes de pensar la reunião de los discípulos, que será la quarta reunião, como você pode observar, quarta reunião de los discípulos. Já houve 3, e as 3 foram uma grande bendição. E agora, como você pode observar aí, a quarta reunião de los discípulos. Estaremos com esta água, haciendo uma purificação. Vamos esparcir um pouco desta água para que se cumpra o que está escrito: santificai-os, para que amanhã haga maravilha entre vosotros. Deus queria ser maravilhas. Deus quer ser maravilha em la vida de los discípulos, mas la maravilha que venga desde adentro hacia afuera. Não é de afuera para dentro. As maravilhas de Deus começam desde adentro, mas há que ter santificação, purificação. Passem la voz, porque será transmitida a reunião para todo o país e todos os discípulos trairão seus discípulos, e eu tenho a certeza, será uma grande bendição. Todos os obreiros e colaboradores e todos os discípulos de Guayaquil, coloquem força, porque todos vendrão aqui no templo de la fé. Não perda esta oportunidade. Me siento vacía. No tengo fuerzas. Hace mucho tiempo que ya no medito en la palabra de Dios. Recuerdo que antes atendía a las personas. Era un placer ayudar y hoy no me siento digna de hablar con nadie. Hace tanto que no tengo tiempo para ganar almas. Nadie me va a entender. Si digo lo que me está pasando, me van a juzgar. Sé que me pongo el uniforme para que no me digan nada. Participo de las reuniones, pero mis pensamientos ya no están en Dios. ¿En qué momento? ¿Cómo llegué a este estado? Quizás estos pensamientos están atacando su fe y es por eso que usted se encuentra apagado. Pero nada está perdido para quien toma la iniciativa de luchar por su vida y cumplir con su llamado en la obra de Dios. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Vamos agora falar com Deus. Eu estou invitando todos os discípulos para que me ajudem a orar por aqueles que nos escreveram para pedir oração. Preparem seu vaso com água e vamos consagrar. Aqui está a água que está sendo consagrada para o dia 16. Será um dia de purificação. Eu estarei minutos antes fazendo esta purificação aqui no templo maior, no templo de la fé. Por isso que todos os discípulos, obreiros, todos devem chegar minutos antes para a purificação. Santificai-os, para que amanhã haga maravilhas entre vosotros. Deus quer fazer maravilhas, mas há que aconteça a purificação. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Padre, ó Deus Todo-Poderoso, com fé e determinação, nos unimos agora em favor de todas as pessoas que pediram oração, que enviaram o nome de la família e que se encontram enfrentando situações que solamente um milagre é que pode levantar
e que pode cambiar a vida de este pueblo. Nós outros determinamos que eles sejam bendecidos, que eles sejam livres de todo ele mal. Meu Padre, que ele, Senhor, venha visitar a todos os discípulos. Se há um discípulo que está a um passo de tomar uma atitude mala, de tomar uma decisão que causará uma prisão, uma destruição para sua vida espiritual, toca-lo agora, para que ele vuelva, para que ele não tome esta mala atitude. Quita-me, Padre, tu pueblo, tus servos del malo caminho, e consagra este vaso com água, e quando todos beberem del água, sejam bendecidos. Mas consagra esta água, Senhor, que estamos determinando que dia 16 de outubro, sábado, às 4h30 da tarde, vamos esparcir um pouco de água pura e uma purificação, uma santificação acontecerá através da fé, em nome de Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Bebamos del agua. Red Aleluya Ecuador, la nueva aplicación que usted podrá tener en su celular. Aquí encontrará toda la ayuda espiritual que su vida necesita. ¿Cómo? Desde su celular, abra la aplicación del Play Store o App Store y escriba Red Aleluya. Elija la opción Red Aleluya Ecuador y descárguela. Usted encontrará las 24 horas. La TV Universal, con una variedad de casos reales, consejos espirituales, música y programación en vivo que le brindarán las herramientas para superarse y saber cómo sobrellevar cualquier situación que le esté quitando la paz a su vida. En esta aplicación, usted también podrá acceder a nuestras redes sociales oficiales: Facebook, Twitter, YouTube. Además, usted podrá comunicarse a través de un mensaje para recibir una orientación personalizada. La aplicación está disponible de forma gratuita en Play Store y App Store. No espere más y encuentre un nuevo rumbo en su vida. La Red Aleluya Ecuador ahora está al alcance de su familia. Não vá olvidar-se, 16 de outubro, às 4h30 da tarde, traga sua Bíblia, traga a ferramenta, a arma de guerra, traga seu cinturão e, na hora que começarmos a ser a purificação, todos devem estar com seu cinturão amarrado na cintura. Chegue minutos antes. Todos os obreiros e colaboradores estarão uniformados e todos aqui, no templo da fé, minutos antes, recebendo a purificação. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Mientras não chega dia 16, quero dizer-lhe que amanhã estaremos fazendo o trabalho do desafio da cruz, liberação total, limpa espiritual em vários horários aqui no Templo da Fé, às 7 da manhã, às 10 da manhã, 12 do meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e 7 da noite. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Não durma, porque estamos nele propósito de oração, daqui um rato, 9:45, por Rede Aleluia, por la Rádio Ecoantena 1030 AM, por Sonorama FM 103.7 e também estaremos por la rede social, Facebook,
Universal Equador y YouTube Universal Equador Oficial. Bendiciones y sepa, Dios es contigo. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.